E ontem, conversando com um colega de trabalho, que falávamos da crise e de como algumas instituições estão lidando bem, nos avaliávamos diante dos quadros e desafios, ele compartilhou um pensamento comigo, que depois compartilho quem é o autor. Mas faz uma relação muito interessante com o tema que ouvimos e com o tema que o Luciano Sattler vai trazer. Não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo, sem ficar superado. Albert Einstein. E como superar a crise na educação à distância? Com certeza, com muitas pitadas de inovação. Eu convido então o Luciano, já apresentado, mas muitos chegaram depois. Para quem não conhece, quase impossível, foi diretor nacional de educação à distância nas instituições educacionais metodistas e diretor da ABET. Bom dia novamente a quem não estava aqui no início. Bom dia. Diga bom dia a quem está ao seu lado. Bata no ombro dele, no ombro dela. Feliz dia da EAD, que bom que você está aqui. EAD, Educação à Distância, é missão. O nosso interesse é aumentar o alcance, ter mais gente com melhor acesso, mais acesso à educação de qualidade. Se você quiser já baixar essa apresentação, o evento vai disponibilizar depois no site. Mas se você já quiser baixar, está disponível no endereço inovaçãoeducacional.com.br. Inovação Educacional, Inovacal, né? Educacional.com.br. Você vai entrar lá, vai te levar até o LinkedIn. E esse blog que eu mantenho, inovaçãoeducacional.com.br, você pode se cadastrar. Ele é gratuito e sempre será. Se você achar alguma matéria interessante, clica no título e você vai na matéria na íntegra. Nós estamos falando, por exemplo, de ensino médio com um nível de evasão altíssimo, porque os alunos precisam trabalhar ou então não aguentam mais a forma como nós ensinamos. Nós falamos de uma educação superior no Brasil que nós temos simplesmente que dobrar a população universitária brasileira para chegarmos ao nível dos nossos vizinhos latino-americanos. Educação continuada, então, nem se fala, porque hoje quem se forma, por exemplo, num curso superior e não se atualiza em 5 anos está completamente fora da realidade, né? Um médico que se formou neurocirurgião há 10 anos não se atualizou, hoje ele vira um açougueiro. Nós estamos em um momento de inflexão. Nitidamente é um momento de crise. Além da crise brasileira, além da crise econômica, além de Trump e de tudo mais, Estado Islâmico, existe uma crise de transformação da nossa sociedade. De uma sociedade que estava na segunda Revolução Industrial e agora entrou dentro da chamada sociedade da informação, onde a economia criativa tem um papel fundamental. Não é à toa que a maior riqueza hoje que é construída ao redor do mundo está fundamentada na economia criativa. Então foi muito oportuna a palestra que nós tivemos aqui hoje mais cedo com o professor Lincoln. E o nosso tema que eu vim abordar com vocês sobre inovação na educação à distância, primeiro deixa eu fazer o nosso merchan, né? Quem ainda não conhece, esse é o nosso site da Associação Brasileira de Educação à Distância. Nós temos toneladas de informação à sua disposição, muita coisa, estudos científicos, relatos, revistas científicas. O que você precisar, você vai encontrar no nosso site. Nós realizamos anualmente vários encontros como esse, realizamos um seminário nacional e realizamos um congresso nacional. Aí vocês veem a foto do nosso congresso internacional mais recente,
que nós tivemos lá, o palestrante anterior que vocês viram, é um dos caras que criou o Moodle, né, para quem conhece aí, o ambiente virtual de aprendizagem. Aqui nós temos o professor Dr. John Bagaley, né, lá londrino, hoje está no Canadá, morando numa ilha, e é um dos caras que mais pesquisou até hoje essa fusão entre comunicação, audiovisual e educação. Nós reunimos em média no nosso congresso internacional de 2.500 a 3.000 pessoas que passam por lá. Quem aqui já foi no congresso da ABET? Levanta a mão só para eu ver. Ok, você que não levantou a mão, por favor, esteja lá no ano que vem. É fundamental, é onde você vai conhecer as pessoas, trocar e aprender junto conosco. A gente sempre aprende no congresso da ABET. Quando nós falamos de inovação educacional com tecnologia, nós estamos falando de coisas que são interdisciplinares. Essencialmente, vamos falar de gestão de mudança, né? A base para isso é a chamada ubiquidade, que nós tivemos lá com o André, dentro do Live Meeting, né, falando sobre isso. A ubiquidade, a chamada transparência das tecnologias, né? É quando essa possibilidade de comunicação, de conexão, ela vai se tornar tão comum que ela desaparece da nossa vista. A gente não percebe mais que existe uma tela a nos mediar. A coisa é tão ao vivo, tão a cores, tão rápida, que essas tecnologias elas vão estar presentes em todos os nossos momentos. Você poder acessar qualquer coisa de qualquer lugar, qualquer pessoa de qualquer lugar, a qualquer momento. E aí existem estudos para você aplicar a inovação educacional com tecnologia que fala de alguns princípios. Primeiro, entender que a mudança ela é um processo, não é um evento. Só realizar eventos não é suficiente. É importante, mas não é suficiente. Uma organização só muda se os indivíduos mudam. Então não adianta o secretário de educação, o ministro da educação falar alguma coisa, o diretor da escola tem que estar envolvido, os professores têm que estar envolvidos. A pessoa mais fundamental no processo de mudança da inovação educacional com tecnologia são os professores. Como o professor é a pessoa mais fundamental dentro de a gestão de uma relação de ensino e aprendizagem. Então, nós colocamos o aluno como foco, né? O nosso objetivo, é claro, é o aluno, mas sempre tem que pensar no professor e na professora. Então, tem que valorizar o professor, tem que dar espaço para o professor, tem que capacitar o professor, tem que formar o professor. Então, o nosso país, enquanto não entender que o professor é o profissional mais importante da nação, nós não vamos conseguir sair da lama que nós estamos. Outra coisa, a liderança de longo prazo é fundamental para a mudança. Então não adianta começar hoje, troca o gestor, troca o ministro, não. Tem que ser um negócio de longo prazo, um projeto. Facilitar a mudança no trabalho de equipe, tem que ser participativo, não adianta ter um herói lá no meio do processo sozinho. O contexto vai influenciar o processo de mudança, então o tamanho da cidade, o perfil da cidade, o perfil da vizinhança, as famílias que você traz para dentro da instituição educacional para participar do processo, isso vai influenciar a velocidade e a profundidade da mudança. E a inovação vem em diferentes abrangências e tempos. Uma escola vai mais, outra vai menos, a gente tem que ter essa compreensão, essa paciência. A fonte para isso, vocês têm ali, né, é um estudo realizado muito profundo com milhares de escolas que foi realizado nos Estados Unidos, que fala sobre preocupações dentro do modelo de adoção da inovação educacional com tecnologia. Bom, tendo esses princípios em vista, o que nós vamos atingir, o que nós buscamos? Nós temos que entender que estamos falando de um processo educacional cada vez mais híbrido. Nós apostamos que daqui a pouco vai ficar difícil separar o que é educação à distância, o que é educação presencial. Um processo cada vez mais personalizado, que os alunos, os discentes sejam tratados de uma forma muito personalizada, sob demanda. Né? Quem aqui assina Netflix ou algum concorrente do Netflix? Só para eu ver. Né? É uma revolução na nossa vida, né? Quem aqui tem problemas mentais semelhantes aos meus?
E que quando sai uma série, fala, hoje eu vou assistir essa série. Aí para o sábado, para o feriado, fica focado naquela série. Tem mais alguém? Só para não ficar. Ah, obrigado. Eu economizei terapia agora. Excelente. Né? Que você... Não é uma coisa fantástica você assistir aquilo na hora que você pode, e do jeito que você pode, onde você quer. Isso é uma revolução. Né? E essa revolução ela vai vir, está vindo para a educação. Né? Especialmente quando a gente fala no corporativo hoje, de você aprender sob demanda. Você aprender no momento que você precisa, os recursos para isso estão disponíveis. A questão da metacognição, ou seja, mais importante do que ensinar o conteúdo é ensinar a aprender. Criar junto com o aluno que ele tenha estratégias, ela tem estratégias para aprender permanentemente, de diferentes fontes. O conteúdo se tornou commodities no dia de hoje. As competências e habilidades socioemocionais, que terão uma ênfase cada vez maior, e trazer a questão da prática da simulação, do Fab Labs, do movimento Maker. O Porvir soltou agora um estudo maravilhoso sobre o movimento Maker, está lá no porvir.org, você pode acessar um dossiê sobre esse assunto, que é outra tendência que nós todos temos que ter essas coisas em vista quando nós falamos de inovação educacional com tecnologia. Interessante que nós não combinamos, o professor Lincoln e eu, mas algumas coisas nós estamos, acho que, antenados, viu? Saiu agora o estudo, o professor Lincoln, o senhor deve ter visto, da Associação Brasileira de Startups, recente, 2016 agora, de que quando você soma todas as empresas que se classificam como startups no Brasil, o segundo maior nicho é a educação. Ou seja, o segundo maior conjunto de empresas startups no Brasil, na área de tecnologia, são relacionadas a produtos focados na educação. Isso indica um movimento importante de um setor que precisa mudar. E os empreendedores já perceberam isso. Quando a gente vai para fazer uma análise em termos de mundo, o Fórum Econômico Mundial, o World Economic Forum, ele tem um relatório muito bacana. Eu aconselho a vocês baixarem esse relatório e fazerem uma análise dele. É uma nova visão para a educação. É de 2016 também, está disponível no site deles gratuitamente. E eles mostram quais são os investimentos realizados de 2011 a 2015 em bilhões de dólares e percentual de mercado. Quando se investe em educação, o que foi que se investiu? Então, 1% em escolas alternativas, 18% nas instituições, aí vem a infraestrutura, criação de escolas, 21% em instituições focadas no ensino de adultos, porque isso hoje é um desafio não só no Brasil, como você sabe, no Brasil nós temos na população economicamente ativa e que ainda não tem educação superior, os números variam de 30 a 40 milhões de pessoas. Então, dentro da população economicamente ativa brasileira, adultos que não têm curso superior nenhum, os números variam de 30 a 40 milhões de pessoas. Ensinar adultos é diferente de ensinar crianças, é diferente de ensinar adolescentes. Tem até um ramo de estudos que é chamado andragogia que trata disso. 22% em investimentos em instituições de ensino superior. A Unesco aponta no seu relatório agora de 2009, do encontro que ela realizou de ensino superior, que a população universitária no mundo precisa também dobrar até 2022. Ou seja, é sair em 2010 de 150 milhões de pessoas que frequentavam a educação de nível terciário, a educação superior no mundo, para chegar a 300 milhões. E a Unesco, por meio do ICDE, que é o órgão internacional importante na área de EAD, descobre que não é possível dobrar a população universitária do mundo, a não ser
com forte investimento em educação à distância. Mas é uma tendência. E 38% em pré-escolas até as escolas secundárias. Aqui a gente vê um pouco como que caminha o investimento do mundo nos últimos 4 anos. E no nosso censo da ABED, tem alguns dados muito interessantes, um trabalho bonito que a ABED fez por meio da Betina esse ano, né? Foi um avanço tanto. Um dos dados que a gente tem, esse censo está disponível para vocês podem baixar dentro do site da ABED. Nós realizamos anualmente um censo que sai em português e inglês sobre a educação à distância no Brasil. Esse gráfico aqui fala áreas que receberam aumento de investimentos por tipo de curso de 2014 para 2015, digamos. Ou 2015 para 2016. Em 2015, recebendo investimentos em 2015. E aí nós temos que a tecnologia e inovação nos cursos totalmente à distância teve 37% de investimentos. Cursos semipresenciais 21,91, cursos livres não corporativos 16,84, cursos livres corporativos 12,79. Estou falando certo? Acho que é isso. E os cursos presenciais. Vocês observam que depois da produção de conteúdos, os investimentos, o segundo maior grupo de investimentos que houve foi em tecnologia e inovação. Portanto, se você se especializa na área de tecnologia educacional e inovação, você provavelmente terá o maior nível de empregabilidade hoje e no futuro próximo, porque está todo mundo correndo atrás disso. Um outro dado que o nosso censo traz: comparação entre conteúdos utilizados nos cursos regulamentados totalmente à distância e nos presenciais. Olha ali. Apesar de ter investimento, nós ainda temos, por exemplo, em cursos... Olha, vamos falar de cursos presenciais, olha só. Cursos presenciais, simulações online, 10,99%. Jogos eletrônicos, 8,79%. Recursos adaptativos, 8,79%. Então você vê que são poucos os cursos que já adotam aquilo que há da fronteira da inovação educacional. Ainda há um espaço muito grande para a gente crescer nisso daí. Esse fim de semana foi realizado no Instituto Monterrey, no México, na cidade do México, um encontro forte, 20 mil pessoas na área de inovação, e lá foi trabalhado também a premiação, uma coisa nova que eles estão fazendo, chama Global EdTech, ou seja, empresas de tecnologia educacional. Foram 129 na América Latina que se inscreveram para concorrer ao prêmio e 3 que foram selecionadas. Eles apresentaram o seu pitch lá e agora vão para o BET em Londres para concorrer em nível mundial, para saber qual é a empresa mais bacana, mais avançada de tecnologia educacional no mundo. E interessante que os grandes líderes de inovação, Richard Branson e outros, estavam nesse encontro. A educação chama a atenção do mundo inteiro, porque o mundo inteiro percebe a necessidade da inovação. Agora, quando nós falamos de inovação, como já foi dito que a inovação virou uma palavra da moda, eu ministro aulas sobre isso no Estrito Senso e realizo pesquisa já há alguns anos. Eu descobri um artigo que me ajudou a esclarecer um pouco, quando a gente falar de inovação, a gente se situar de qual inovação que nós estamos falando. Então, se vocês entrarem no Prezi e procurarem lá por meu nome, Modelo Multinível da Inovação, você pode assistir essa apresentação na íntegra, passando por todos esses quadros. Infelizmente não vai dar tempo aqui. Mas quando você fala de inovação, você tem que saber, eu estou falando de inovação individual, eu estou falando de inovação
de grupo, eu estou falando de inovação da organização, ou estou falando de uma inovação da sociedade. Então, por exemplo, quando nós pegamos os dados do INPE, ou mesmo do Relatório Mundial de Propriedade Intelectual, que a WIPO lança de Genebra todo ano, e nós percebemos que, por exemplo, o número de patentes que o Brasil pede em nível internacional é de um número absolutamente ridículo em relação aos outros países e especialmente em relação à nossa população. Portugal, que, sei lá, tem 10 milhões de habitantes, uma coisa assim pequena, tem quase que 10 vezes o número de patentes pedidas do que nós. Não vou nem falar de China, Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Alemanha. Aí é uma coisa absurda. Quando nós estudamos isso, nós estamos falando de inovação societal, a inovação em nível da sociedade brasileira. A CAPES acaba de chamar um encontro dentro da Embrap, que é a empresa brasileira, né, de propriedade intelectual e inovação, para discutir esse assunto, porque parece que o governo vai desmontar o pouco que foi conseguido em anos recentes de avançar na inovação enquanto sociedade brasileira. Outra coisa é você estudar a inovação na escola, a inovação na sua organização, né? E toda vez que você é alguém que trabalha em prol da inovação, você será objeto de alguns sentimentos não tão nobres. Então, na hora que você começa a aparecer, estudar a inovação, falar de inovação, defender a inovação, aplicar a inovação, o que acontece dentro da sua organização? Surgem pessoas que são possuídas pela inveja. Pessoas que praticam mal olhado. Pessoas que praticam olho grande. Pessoas que jogam pragas. Pessoas que puxam tapetes. Especialmente são pessoas que são desprovidas de talento ou de uma capacidade intelectual no seu nível, mas que por alguma razão ocupam um espaço de poder privilegiado. Você sabe que jabuti não sobe em árvore. Quando há um jabuti na árvore, é que alguém colocou lá. E se ele fala com esse alguém, ou ela fala com esse alguém, o risco é você ser queimado durante o processo de inovação ou imediatamente após a implantação da inovação. Então, quando você se torna um agente de inovação, você tem, primeiramente, que buscar proteção espiritual contra esse tipo de ser que habita o universo das organizações. E também você tem que ler alguns livros, Maquiavel, As Leis do Poder, coisas que te ensinem, peraí, de onde que eu estou apanhando mesmo? Quem é que está me batendo? De onde surgiu esse ser? Por que me odeiam tanto? Então, assim, sabe que não é algo pessoal. A inveja, o problema dela não é você, o problema da inveja está nele. O problema da inveja está nela. É ela que precisa se curar, mas você precisa se proteger dessas pessoas. Então, a inovação organizacional pede alguns processos de poder para você conseguir que seja adotada a inovação. Olha ali à direita. A adoção. Na sociedade, a mudança tecnológica, a mudança organizacional está acontecendo para mudar a sociedade. Dentro da organização é a adoção. Na inovação de grupo, dentro da organização, os pequenos grupos que vão fazendo as mudanças ali, até dentro de um programa de qualidade total, você está falando de invenção. E no nível individual, aí sim, você fala da chamada criatividade. As tecnologias, nós não podemos nos iludir que elas mudam algumas coisas na nossa mente, no jeito como nós percebemos o mundo. Se nós olharmos as 3 ondas mais recentes, então a primeira da informática, ela trouxe uma maior capacidade e velocidade de processamento, disseminação e armazenamento da informação. Pergunta: quem aqui tem mais idade como eu e começou a trabalhar na época que não havia um computador na sua mesa
havia uma máquina de escrever. Tem mais alguém nessa situação que começou com máquina de escrever? Olha, está diminuindo esse número a cada vez que eu pergunto. Será que as pessoas estão se escondendo ou morrendo? Quem começou com máquina de escrever, só para ter uma noção assim? Ah, então tá. Não fica com vergonha não, gente. Supera, vocês não conseguiram esses. Nossa, eu comecei com máquina, nossa. Né? E aí você tinha aquele olhar, né, de cobiça por uma máquina elétrica. A pessoa tinha que catar aquele nível naquele negócio. Nós vivíamos muito melhor, nós éramos felizes e não sabíamos. Porque você, primeiro, não podia carregar aquela máquina para sua casa. Você não podia acessar aquela máquina no banheiro. Você não recebia a comunicação por aquela máquina do seu chefe no sábado de madrugada, porque chefe, tem muito chefe que sofre de uma sociopatia e gosta de começar a te mandar mensagem domingo à noite. Sábado de madrugada, meu filho vai namorar, vai pro cinema, vai no teatro, qualquer coisa, para de me mandar mensagem. Então com aquela máquina a gente não tinha essas coisas, a gente vivia bem, a gente saía do trabalho, eu tinha escrito 3 cartas no dia, nossa, como eu sou produtivo. Aí vieram essas coisas que aumentou capacidade, velocidade, processamento, disseminação e armazenamento da informação. O que isso causou? Por exemplo, modificação da estrutura psicológica da memória. Modificação da nossa estrutura psicológica da memória. Quantos telefones você sabia de cor? E hoje a gente não sabe nem o nosso de cor. Hoje nós funcionamos com palavra-chave. Ah, você lembra que você viu aquilo que saiu? Ah, não vi não, peraí, foi mesmo, foi fulano, peraí, deixa eu olhar, peraí. Virou um suporte para a nossa memória. A internet chegou depois, a internet é uma coisa recente também, né? Uma nova mídia, uma nova forma de representação, de conexão, hipertextos, ela gerou uma reconfiguração dos arranjos discursivos e ela fez a dissolução da centralidade da autoria. Essa semana saiu uma notícia interessante. A Universidade de Oxford, no seu dicionário, elegeu qual é a palavra do ano, a palavra nova que mais importância teve no ano. E a palavra é pós-verdade. Viram isso? Pós-verdade. O que é a pós-verdade? Nós estamos inundados por mentiras, via Facebook, via LinkedIn, via outras coisas. E nós só descobrimos que aquilo é mentira depois que a mentira já gerou o efeito. Foi assim com a eleição do Trump. É a pós-verdade. E você não sabe quem é o autor, parece que é uma pessoa do bem, ela está sendo sustentada por um partido, por um movimento. É uma coisa complicada. E, por fim, as redes sociais, que trouxeram a necessidade de um novo letramento digital, o desenvolvimento de competências para o século XXI e empurra para a chamada autonomia da aprendizagem. Isso tudo influencia dentro do que nós temos que desenhar na educação de um processo ou de uma inovação que a gente vai realizar. Trazendo para o nosso mundo real aqui da educação superior, né, é interessante observar que as matrículas na graduação, todo ano, desde 2009, que foi quando estabilizou um pouco, o crescimento da EAD em relação ao presencial é o dobro mais. Isso com um gráfico de tendência. Então, se a gente olha de 2009 a 2015, o ensino presencial cresceu 30,4% no número de matriculados e a EAD cresceu 66,3%, mais que o dobro. E quando você faz esse cálculo nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos, no último ano, coincidentemente ou não, a EAD tem crescido o dobro ou mais no número de matriculados do que, tem um percentual de crescimento o dobro ou mais do que o presencial, o que aponta um gráfico de tendência para o nosso país. Olha, imagina só, interessante, que isso é outra palestra, mas
Nós temos cerca de 2.300 instituições de ensino superior no Brasil. 2.300 instituições de ensino superior no Brasil, que tem credenciamento para a oferta de educação superior à distância, graduação e pós-graduação. Em 2015 estava ao redor de 310 no máximo. Então, 2.300 instituições de ensino superior, 300 e poucas com credenciamento para a oferta de EAD. E desse total de 1.383.752 alunos matriculados em graduação à distância, 79% desses matriculados estavam matriculados em 7 grupos educacionais. 2.300, 300 credenciadas, 70% desses matriculados com 7 grupos, apenas 7 grupos. Isso é um comportamento comum quando você está diante de uma inovação radical. Os primeiros entrantes tendem a acumular maior parte do segmento. São mais ágeis por alguma razão ou outra e se organizaram mais rapidamente para ocupar um espaço maior. A grande questão é, dentro dessas 300 já credenciadas, esperamos que comece a diluir essa concentração de mercado. Porém, as 2.000 não credenciadas, o nosso sentimento é que quem não entrar na EAD terá uma certa dificuldade de sobreviver. Então percebam a dimensão de mudança, né, de potencial de mudança diante da qual nós estamos. Algumas das principais trilhas de inovação na educação, tanto a educação à distância como a educação presencial, uma delas é o chamado Blended Learning, que vocês dominam bem, que nada mais é que você identificar dentro de um contínuo, olha, a entrega do conteúdo, a interação professor-aluno, offline, online, ou presencial ou remota, deslocalização geográfica. Então, o Blended Learning é aquilo que vai juntar um pouco do presencial e um pouco do à distância e um pouco do online e um pouco do offline. E a EAD purinha, que no Brasil não tem, porque aqui as provas pelo menos são presenciais, é aquela que vai estar no oposto, ela é totalmente remota e ela é totalmente online. Tem um infográfico que eu recomendo para vocês, que está disponível nesse endereço aí. Eu já falei que você pode baixar essa apresentação lá no inovaçãoeducacional.com.br. Nós estamos falando de usar as ferramentas para aproximar e de uma forma transparente, aproximar professores e alunos, professores, alunos e alunos e por aí vai. O outro conceito é a chamada Flipped Classroom, que tem a ver com Blended Learning, que é eu apresentar o conteúdo por meio de vídeo, simulação, animação, texto, games, qualquer outra forma, e eu trabalhar com a chamada aprendizagem baseada em projetos, e a minha avaliação de aprendizagem passa por rubricas que tem a ver também com o PBL. Nós estamos falando de um deslocamento da aula expositiva, um trabalho que pede roteirização, permite a reutilização de recursos e uma melhor qualificação. Mas como assim uma melhor qualificação? Quem já trabalha com isso sabe. Quem tem uma equipe de AD para apoiar o professor, uma equipe formada por web designer, designer educacional, ou trabalha com uma empresa que te apoia na produção de material didático, na produção das trilhas de aprendizagem, o trabalho sai melhor. O professor se sente amparado, a professora se sente amparada para gerar coisas melhores, coisas mais bem feitas, coisas mais bem planejadas. Por isso da qualificação. Isso aqui ajuda para você desenvolver também técnicas de retenção da atenção. Você trabalha os tempos, as formas e a didática para isso. Tanto no Flipped Classroom quanto no Blended Learning, nós estamos falando aí de um contínuo que vai do face a face, passando pelos encontros síncronos, presenciais ou não,
web aulas, streaming ao vivo, simulações ao vivo, teleaulas. Qual é a diferença de web aula e teleaula? Teleaula, geralmente, eu estou fazendo via satélite e a interação vem via internet. Na web aula, eu estou fazendo via internet mesmo, e a interação pela própria internet, mais interação ao vivo. Assíncrono colaborativo, fóruns, redes sociais e outros, e assíncrono sob demanda, tutoriais, podcasts e as videoaulas, que podem ser web aulas ou teleaulas, se nós gravamos e geramos também videoaulas sob demanda. Para quem ainda não conhece esse conceito profundamente, eu aconselho esse livro. Está disponível de graça. Se eu não ver ninguém anotando, eu vou entrar em crise. Pode tirar foto também, tudo bem, vamos modernizar, né? Esse livro foi produzido por um grupo de professores da ECA, há uns 3 anos atrás, e eles exploram o conceito de curadoria digital e o campo da comunicação. Está disponível na internet, gratuitamente. E por que eu trago esse conceito? É claro que o papel do professor, da professora, muda radicalmente. Do mesmo jeito que o papel da biblioteca muda. Porque se o conteúdo está disponível, de uma forma ou de outra, qual é o meu papel como professor? É claro, eu tenho ainda uma forte relação com o conteúdo, mas o mais importante, o que é o conteúdo de qualidade e qual é o conteúdo que o meu aluno precisa para realmente aprender aquilo que eu desejo que ele aprenda e que ele precisa aprender dentro desse mundo de conteúdos, desse cipoal de informação. Então eu passo a ter esse papel de curadoria. Isso vem da área das artes, né? Da área da museologia, das exposições. Espera aí, Van Gogh produziu 260 quadros, tá? Eu quero, então, como curador, fazer uma exposição da fase tal de Van Gogh e as obras mais relevantes de Van Gogh para que as pessoas entendam essa fase são esses 8 quadros aqui. Para eu saber isso, eu tenho que saber muito de Van Gogh, muito de história da arte, muito de arte em geral. Então o papel, quando fala assim, o professor será eliminado nesse mundo novo da tecnologia, como diz os americanos, bullshit, esquece. Pelo contrário, o papel do professor ele será reforçado, porque as pessoas precisarão ser guiadas nesse mundo. Então a curadoria digital é um conceito fundamental para trazer para dentro da prática docente. E falando de perspectivas futuras, o que é que vem por aí? Dentro do que eu ando pesquisando, estudando e que eu espero aplicar até na minha operação. Primeiro, a chamada web semântica, né? Ou seja, você criar a informação no web dentro de alguns padrões que permita que a informação se conecte automaticamente com informação. É um passo além do hipertexto. É o que o Google tem estudado. Ou seja, ao invés de eu conectar palavra-chave com palavra-chave, a partir do maior volume de acessos naquela informação, não, eu vou ser capaz de chegar realmente na informação de melhor qualidade dentro exatamente do que a pessoa está procurando, está precisando. Isso é chamado web semântica e tem uma série de regras e normas para você elaborar, construir os sites e o ambiente virtual de aprendizagem para permitir o funcionamento da chamada web semântica. A outra é o chamado Big Data, né? Essa possibilidade da hiperconexão, uma inteligência automatizada para determinação de padrões e tomada de decisão. Vou falar uma aberração aqui, uma heresia. A Georgia Tech Institute fez recentemente, eles lançaram um programa de mestrado à distância. E está causando uma revolução nos Estados Unidos porque o mestrado à distância deles tem um custo, assim, 1/10 de um mestrado presencial de mesmo nível, porque a Georgia Tech é uma escola de referência, excelência, e o mestrado dela é na área de ciências da computação e é excelente. Só que eles fizeram uma experiência e colocaram uma professora
que é responsável pelo acompanhamento dos alunos, eles colocaram uma robô. E não avisaram os alunos. Colocaram um robô. Em formato feminino, um robô, tinha nome, e ela atendia dentro daquela disciplina, aquela unidade curricular, aos alunos dentro das suas dúvidas, das suas questões. E um robô baseado em inteligência artificial, Big Data. E trabalharam com esse robô durante um semestre, sem avisar os alunos. E no final do semestre eles fizeram uma avaliação dos professores junto aos alunos. E a professora robô ficou tão bem avaliada quanto os melhores professores. E os alunos diziam que achavam só estranho porque ela respondia muito rápido. Agora, que tipo de questão que ela respondeu? As automatizadas, as que permitem ser respondidas de forma automatizada. Por isso que uma coisa que nós temos que ler é a questão da relação emocional que se estabelece entre nós e os alunos. Tem um livro que se chama Fundamentos da Educação Emocional, que é resultado de uma pesquisa ampla da Unesco. Eu não ganho comissão, viu, gente, com livros, pode anotar tranquilo. Chama Fundamentos da Educação Emocional. Em que a pesquisa rodou o mundo inteiro, não está falando de EAD, está falando de presencial, escola, educação básica. E viram que alunos, às vezes, em escolas com pior estrutura iam melhor, alunos em escolas sem nenhum computador iam melhor, alunos em situações adversas iam melhor. E aí chegaram à conclusão que o único elemento que justifica aquele aluno estar melhor é o professor. E um professor que estabelece uma relação de confiança com o aluno. Confiança passa por emoção. Confiança passa por um professor ou uma professora que acredita no aluno, que investe no aluno, que vê potencial no aluno e que faz o aluno acreditar em si mesmo. Isso também funciona para a EAD. E só isso que vai nos diferenciar desses malditos robôs, porque eles virão. Aliás, eles já estão aí. Você já é vítima desses robôs. Porque ontem você fez uma pesquisa, né? Porque o seu marido, a sua esposa brigou com você no fim de semana porque as férias de janeiro ainda não estão bem planejadas. Aí você voltou ontem convicto, tomou uma decisão profunda, emocional, falou, vou fazer uma pesquisa e vou resolver essas minhas férias de janeiro agora. Aí você faz uma pesquisa, sei lá, Ubatuba, se for o Estado de Grécia, se for o André, Mônaco, né? Se for eu aqui, Araraquara, qualquer lugar. Você faz uma pesquisa e deixa a pesquisa, aí você vai trabalhar. Aí quando você acessa a internet de novo, mais à noite ou no dia seguinte, o que acontece? Aquela coisa sobrenatural começa a aparecer. O lugar que você pesquisou começa a aparecer com ofertas de passagens. Como que aquele trem adivinhou que você está querendo, pesquisando? Porque tem um robozinho lá pesquisando os seus hábitos de pesquisa dentro do Google. Nós já estamos nesse mundo. Então, o que vai nos diferenciar, além de um domínio de conteúdo mais aprofundado, é essa relação emocional que nós vamos estabelecer com os alunos. Outra coisa, a experiência de usuário, o design thinking passa pelo design que foi mencionado aqui, como que o aluno navega, o que eu coloco primeiro, que cor que eu uso, qual a forma, como que eu permito que ele mude as coisas dentro do ambiente virtual de aprendizagem para ficar mais confortável para ele. E a outra é o crowdsourcing, que é essa chamada desintermediação, autoria, recursos educacionais abertos. Nem preciso falar que isso aqui é crise. Recurso educacional aberto assusta a maioria das editoras. Desintermediação assusta a maioria das escolas e das universidades. E isso vai chegar. O que acontece com o Uber no transporte público? Estava ontem nos jornais uma crise entre corretoras de seguros e a Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica Federal lançou uma corretora digital, que a rigor não precisa mais de um corretor vendendo seguro. Então, a internet, se vocês leem o Benkler, ele já apontava isso em 2006, ela tem uma tendência inexorável à desintermediação. E isso vai afetar todas as cadeias produtivas que nós conhecemos, inclusive a educação, inclusive os jornais como nós estamos vendo aí.
Ou seja, era assim, está assim. A forma como nós vamos reconstruir ou construir a partir desse caos instalado vai definir como será o nosso futuro, o futuro do país, o futuro da educação. E se nós não fizermos, está vindo uma molecadinha aí que vai fazer e vai fazer bem feito. Eu deixo aí os meus contatos e agradeço a vocês pela paciência. Bem, a gente tem um tempinho para abrir para perguntas. Nosso colega está com o microfone, então fique à vontade se você quiser questionar ou contribuir com alguma ideia a partir da fala do professor Luciano. Bom dia a todos, meu nome é Luiz, eu trabalho aqui no SENAC. Eu queria tirar uma dúvida, existe mestrado em educação à distância aqui no Brasil, que é regular? A CAPES tem uns 7 mestrados profissionais na área de educação. Eu sei que tem letras, filosofia, história, tem vários. Eu não me lembro se tem em educação à distância. Eles não têm, né? Agora tem pós-graduação, lato sensu, várias que falam sobre gestão de educação à distância, ou educação à distância em geral. Tem uma muito famosa na Federal Fluminense. E se eu não me engano, até o SENAC tem alguma coisa, tinha pelo menos, nessa área. Mestrado, tem linhas de pesquisa, tem. Aí é bom você procurar mestrados ou doutorados que são da área de educação, ou mesmo de outras áreas, e que tenha dentro da sua linha de pesquisa a educação à distância. Aí tem vários. Ou que tenha a inovação educacional na linha de pesquisa. Bom dia a todos, meu nome é Maria das Graças, eu trabalho na tutoria. Eu queria saber se essa revolução do EAD, ela é mundial. Por exemplo, nos Estados Unidos também tem toda essa preocupação, toda essa evolução universitária em EAD? Boa pergunta. Existem situações diferentes entre países desenvolvidos, os países mais ricos, e os países mais pobres como nós. Quando você vai na Índia, na China, países mais ou menos no mesmo, digamos, perfil de desenvolvimento nosso, África do Sul, a EAD tem basicamente o nosso jeitão. Olha, nós precisamos ampliar acesso para a educação superior, e o jeito de fazer isso é EAD. Então você vai na Índia, você tem universidades com a distância de milhões de alunos. Na China, milhões de alunos. A Inglaterra, a Espanha tem uma tradição antiga de EAD, mas era uma EAD mais focada no adulto que não conseguiu fazer no tempo certo. Mas agora está acontecendo um fenômeno que é o seguinte. Por exemplo, nos Estados Unidos, a educação superior presencial, ela tem aumentado de preço muito acima da inflação nos últimos 20 anos. E está gerando uma tendência de elitização no presencial. Do outro lado, você tem um fluxo migratório imenso e muita gente, mesmo num país rico, precisando estudar e que não consegue estudar no presencial. Isso está empurrando, junto com a possibilidade das tecnologias, as escolas a investirem, mesmo em países ricos, e investirem cada vez mais em EAD ou no chamado blended. Um dos movimentos que a gente vê que estão sendo testados, inclusive pelas chamadas universidades do Ivy League, as mais renomadas dos Estados Unidos, dentre as mais renomadas, é o chamado MOOCs, né, que são aqueles cursos massivos abertos online. O que elas estão testando? Faz uma conta simples comigo. A pessoa está em Harvard, está no MIT, está em Oxford, que agora entrou no EDX, está em Stanford, que é parte do Coursera. Você tem um professor que ministra um curso, é um tenure, então ele vai custar, sei lá, 90, 100 mil dólares por ano para você como universidade. E esse professor ministra uma disciplina no primeiro semestre. E essa disciplina ele atinge 20, 30, 40 alunos. Ele é top na área dele, é super PhD, super publicação e tal.
Aí você pega esse mesmo professor e produz um MOOC com ele. E aí você fala, não, o MOOC é de graça. Tá, então o MOOC é de graça com esse professor, todo mundo que é da área dele conhece, vai lá e se inscreve. Aí aparece 80 mil pessoas inscritas gratuitamente no MOOC. Aí lá embaixo, nas letrinhas do contrato, diz assim, olha que legal, se você quiser receber um certificado de participação, que você participou desse MOOC, você pode pagar $150, nós vamos aplicar uma prova remota com você, acompanhar você mesmo, e você vai ganhar o certificado de Harvard, de Stanford, o que for, nesse curso. Bom, o que acontece? Dos 80 mil, muitos abandonam o curso no meio do caminho. Um tanto termina o curso. Tem várias estatísticas, mas digamos que 8 mil terminem o curso. E desses 8 mil, 1.500 querem o certificado. Aí você imagina, 1.500 pagando $150 pelo certificado. Quem é bom de matemática, quem me ajuda? Deu 175, quanto que deu? 1.500 vezes 150? 225. Tem ninguém da área de exatas aí, pelo amor de Deus? É isso mesmo, né? Então, aí esse curso gerou $225 mil para a emissão do certificado. Esse professor, com 30 alunos pagando pela disciplina dele uma média de $1.500, $2.000, aí você vê a diferença. Eles estão testando modelos de negócios com esse MOOC. Tem relatórios, tanto da Babson nos Estados Unidos, quanto na Europa, do Grupo Monitor, mostrando que no mundo inteiro os investimentos e a oferta de EAD é um fenômeno. Então não é algo exclusivo do Brasil, ainda que tenha características diferentes. Bom dia a todos. Professor Luciano, parabéns pela sua apresentação. Meu nome é Cássio, sou docente aqui do Senac. Eu percebo que as conversas em EAD estão bastante centradas na tecnologia. Agora, minha pergunta é, o aluno brasileiro, ou o perfil do aluno brasileiro, ou o perfil do brasileiro, ele está preparado para encarar um curso EAD? Boa pergunta. Repare só, talvez eu não tenha sido, como a discussão não era a questão do pedagógico, mas assim, do mesmo jeito que conteúdo é commodity, tecnologia tende a ser commodity. Hoje você tem disponível na rede dezenas de ferramentas que já poderiam estar sendo adotadas nas escolas sem custo nenhum. E o que nós vemos nas escolas é uma lentidão nessa adoção. Seja por questões da gestão, pelas questões de Estado, por falta de investimento. A gente tem agora o IDS defendendo a hiperconexão de internet em todas as escolas como uma questão fundamental, falta infraestrutura. Então, o mais importante é a mudança do mindset do educador e do gestor educacional. Não adianta eu ter a melhor tecnologia e continuar tendo práticas antigas. Por exemplo, boa parte das teleaulas hoje, que usa tecnologia de ponta de satélite, tecnologia de ponta de internet, tecnologia de ponta de rádio e TV, de web, tecnologia de ponta, mas o estilo que nós ministramos a aula é o estilo tradicional. Prevemos pouca interação, pouca participação, não incluímos metodologia de projeto. Então, é perfeitamente possível adotar tecnologias novas e fazer coisas antiquadas. O que nós defendemos, que o mais importante, que eu coloquei ali no início, que é o quê, né? Para onde nós estamos indo, só um pouquinho. Aqui. Ups, isso. Então, a questão da personalização, a questão da metacognição, competências socioemocionais, é usar a tecnologia para fazer coisas novas. Sair desse modelo industrial de escola que nós estamos, que foi concebido na Revolução Industrial, para um modelo que a sociedade da informação está pedindo. E aí a discussão é outra.
E a pergunta que o senhor fez, muito boa, sobre se o nosso aluno está preparado, tem um dado interessante que eu não trouxe aqui, da pesquisa TIC Educação. Eu aconselho a vocês baixarem. TIC Educação, 2015. Está lá no Comitê Gestor de Internet. Está disponível. Mostra, por exemplo, que os alunos de ensino médio no Brasil, cerca de 90% têm no celular o principal meio de acesso à internet, o principal meio de conversarem entre si e o principal meio de fazerem pesquisas para resolução das atividades que lhes são dadas para resolver em casa ou em sala de aula. No entanto, tem um outro dado que diz que 85% das escolas proíbem o uso do celular na sala de aula. Então, eu diria que o problema da adoção das novas tecnologias ou da adoção das possibilidades da educação à distância, do blended learning, está menos nos alunos e mais da nossa parte. Na forma como nós estrategizamos aquilo que a gente quer fazer na escola ou no ensino superior. Porque exige um repensar da gente mesmo. Né? E a gente tende a ensinar como fomos ensinados. Então a gente vai ter que se reinventar. Primeiro nós, porque tecnologia já está disponível, isso aí é commodity. Vai fazer muita coisa diferente com o que já está aí, inclusive gratuito. Infelizmente nós tivemos que ser essa a última pergunta. Então, agradeço a vocês novamente.